Seja bem-vindo a mais uma sessão de Marcos Responde as Suas Dúvidas. Hoje a gente vai falar 5 dúvidas que vocês tiveram no Instagram, no Twitter, inclusive me segue lá. Eu peguei algumas para a gente responder nesse vídeo e a primeira, logo de cara, para a gente começar bem rápido, é carteira 65% papel e 35% tijolo. Como é que eu sei quando que é o momento de eu inverter e começar a focar mais em tijolo? E na verdade você acertar o timing de fato dessa transição é muito difícil. Na verdade, na maioria as pessoas erram esse timing. Então não tente acertar o timing. Entenda como está o cenário para ver se o cenário como um todo, mesmo que você não pegue o momento perfeito, já está propenso, já está dando indícios de que fazer uma transição ou pelo menos dar um foco maior no outro setor faz sentido. Então como que a gente está hoje? Desde o começo da pandemia, a gente teve um crescimento da inflação, primeiro com o IGPM, agora a gente está com o IPCA e tudo isso contribuiu para os fundos de papel pagarem muito mais. Então foi um cenário muito propenso para quem tinha fundo de papel na carteira, porque aproveitou grandes rendimentos durante muito tempo, inclusive até agora eles continuam pagando bastante. Só que aqui tem um ponto. A inflação ela não vai subir para sempre. Não deveria e não pode, porque se isso acontecer, a gente vai ter problemas mais graves na economia e na vida em geral. Então a gente não quer uma inflação descontrolada sempre para cima. Então esse é um ponto. Então a partir do momento que a gente enxerga que a inflação começou a ceder, começou a não subir tanto, ou começou a cair de fato, a gente já começa a acender aqui um alerta de que, se a inflação não está mais subindo, a hora que essa inflação for reajustar o rendimento do fundo de papel, a gente vai ver que o rendimento vai começar a vir um pouco menor, porque ele é bastante dependente dessa correção monetária. Eu vou falar inflação no geral, porque eu estou falando aqui de IPCA e IGPM, tá? Mas os fundos podem ter CDI na carteira também. Então, conforme a gente vê a inflação, o IPCA vindo menor, os rendimentos vão ser corrigidos para baixo também. Não quer dizer que eles vão ficar pequenos, não quer dizer que eles vão ficar insignificantes, não quer dizer que eles não são mais interessantes, mas eles vão ficar um pouco menores em relação ao que já foram no passado, porque a inflação está vindo menor. Se ao mesmo tempo a gente também vê que os fundos de tijolos estão descontados, ou seja, estão bem, estão com qualidade, estão pagando bem, mas estão bem descontados em termos de preço, temos um cenário que no mínimo a gente tem que considerar. Fundo de papel talvez comece a pagar um pouco menos porque a inflação está vindo baixa agora. Fundo de tijolo está descontado e está pagando bem para um fundo de tijolo. Então talvez faça sentido eu começar a comprar um pouco mais de tijolo, porque se os rendimentos dos fundos de papel começarem a cair, obviamente os fundos de tijolos vão começar a ficar mais interessante proporcionalmente por conta dos rendimentos. Então as pessoas automaticamente vão começar a comprar mais tijolo. Isso se os juros também começarem a cair, vão contribuir mais ainda para a escalada dos tijolos. Então se você esperar isso acontecer para você começar a comprar tijolo, potencialmente você vai começar a comprar as coisas caras. Então aí já passou o timing. Então é bom você ir acompanhando para se adiantar um pouco. Mas se você está em dúvida, faça isso gradativamente, faça aos poucos. Você não precisa parar de comprar papel e só comprar tijolo. Você pode só ir mudando a mão um pouquinho. Começa a aportar um pouquinho mais em tijolo, vai diminuindo um pouquinho em papel. Se o cenário continuou com inflação alta, compra mais um pouco de papel, compra menos de tijolo e mês a mês você vai ajustando essas quantidades. Mas só para finalizar essa primeira pergunta que foi longa, você não deve tentar acertar o timing. Você provavelmente vai errar e vai se frustrar com isso. Então tenta fazer uma transição no momento propenso, mas não tenta focar no timing perfeito. Pergunta número 2. Como os fundos de papel pagam IPCA mensalmente se nem todos os CRIs amortizam todos os meses? Então você fez uma pergunta aqui que na verdade entra naquele tema de distribuição em regime caixa e regime competência. Se a gente estiver falando de um regime caixa, então ele não distribui de fato o IPCA todo mês, ele vai acruar, ele vai meio que guardar esse IPCA dentro dos CRIs e só vai distribuir eventualmente quando o CRI fizer a sua amortização. Então aí você está certíssimo, é esse o racional. Regime caixa só distribui a correção monetária quando tem amortização ou quando o CRI é vendido, por exemplo. Esse é um. O outro caso seria o regime de competência, que ele vai reconhecer o IPCA ou IGPM, a correção monetária, quando ela acontecer. Então ela vai usar o caixa dela para isso. Então provavelmente tem outras operações amortizando, ela tem caixa ali já disponível para isso e ela vai distribuindo conforme for reconhecido. Então o regime caixa de fato só vai distribuir a correção quando tiver uma amortização. O regime competência ele vai distribuir conforme ele for reconhecendo as correções com o caixa que ele tiver. Terceira pergunta, e essa é um pouquinho longa, eu vou ter que ler aqui. Zerei minha posição em um fundo imobiliário no início do ano, depois recomprei minhas cotas. Agora meu preço médio começa do zero. Correto? E não considero mais os proventos recebidos antes para cálculo de PM descontado? Isso seria uma pergunta aqui que ele fez, porque foram duas perguntas em uma. Mas vamos lá.
O que é o preço médio descontado ou ajustado? É quando você compra um fundo lá, você fez seu preço médio, digamos R$100, e conforme o fundo vai te pagando rendimentos, você vai ajustando o seu preço médio, ou seja, deduzindo esse valor do rendimento no seu preço médio, para você poder fazer a sua rentabilidade, calcular a sua rentabilidade. Então, se você tem um preço médio de 100 e ele paga R$1, você coloca lá seu preço médio ajustado, 99, e você vai baixando. E algum dia que você vender o seu fundo, você pode usar essa métrica para saber quanto que você teve de retorno no total. Então é para isso que serve. Não é para você usar isso quando você for calcular imposto de renda. Com o imposto de renda, quando você for pagar, sempre usa o preço médio cheio, o preço médio de compra não ajustado por rendimento. E aí ele completa. Para declarar ano que vem, como é que ficaria? De novo, não usa preço médio ajustado. Quando você for pensar em declaração, recolhimento de imposto, descobrir se você teve lucro ou prejuízo, fazer essa contabilidade, é sempre preço médio de compra. O preço médio ajustado é apenas, exclusivamente, uma métrica para você calcular o seu retorno, a sua rentabilidade de cada um dos ativos. Pergunta número 4. De quanto em quanto tempo os fundos imobiliários fazem emissões? Não existe um cronograma para isso. Tudo vai depender da vontade do gestor, das oportunidades do momento e da capacidade de captação, ou seja, se o momento está propenso ou não para realizar emissões. Se tudo estiver positivo, ou seja, o gestor quer fazer emissão, tem coisas para comprar que valem a pena colocar num fundo e a janela de emissões está positiva, então provavelmente vai ter mais emissões. Se algum desses pontos for mais negativo, o gestor não quer ou a janela não está propensa, talvez tenha menos emissões. Então, dessa forma, você pode acompanhar, principalmente no Suno Emissões, que é a nossa plataforma gratuita de acompanhamento de emissões, que tem um link aqui embaixo na descrição, você consegue ver que em alguns momentos pode ter mais emissões ali na tabela e em alguns momentos pode ter menos, justamente por esses pontos que eu mencionei. Então, se você entrar mais ou menos por agora, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, você vai notar que a maioria dos fundos que tem ali realizando emissões agora são de papel, porque o momento está propenso para fundos de papel. Não tem tantos fundos de tijolos realizando emissões. Mas, eventualmente, digamos que você está assistindo esse vídeo no futuro, talvez 2 anos depois que eu gravei esse vídeo, talvez tenha muito mais fundo de tijolo, porque o momento pode estar muito mais propenso para fundo de tijolo. Então, não existe um cronograma de emissões, é mais da vontade do gestor, é mais do momento, se o cenário tem coisas interessantes para serem adquiridos e também se o cenário permite novas emissões. Pergunta número 5, também sobre preço médio. No momento do aporte, em relação ao preço do ativo, considera o preço médio de compra ou o preço médio ajustado por rendimentos? E eu vou falar aqui uma coisa um pouco polêmica que eu acho que eu já falei em outros vídeos também. Na minha opinião, você não tem que olhar para preço médio nenhum quando você for fazer novos aportes, porque ele é um preço passado. Ele foi algo que você pagou no passado. Ele não diz como que o fundo está hoje. Ele não diz nada sobre a qualidade do fundo hoje. É uma métrica do passado. Então, quando você for analisar um fundo para fazer um novo aporte, seja um fundo novo ou seja um fundo que você já tem na carteira, não olha preço médio. Olha o preço atual e só. Esse é o preço que você vai olhar para julgar se ele está caro ou barato. Esse é o preço que você vai olhar para avaliar realmente as condições ali, os valores do fundo atualmente. O preço médio não entra nessa conta. E obviamente aqui eu estou falando só de preço, né? Mas você tem que usar outros indicadores para chegar na sua análise final, se vale ou não investir num fundo imobiliário, tá? Sempre faço uma análise completa. Mas como a pergunta foi sobre preço, falando só sobre preço, esquece preço médio quando você for comprar, olhe apenas o preço do mercado. Eu respondi 5 perguntas, mas eu quero responder mais perguntas para vocês, só que em vez de eu fazer neste vídeo, eu vou deixar aqui no link da descrição o material que a gente separou com os principais riscos dos fundos imobiliários para você que está começando. Então dá uma olhada, é gratuito e vai te ajudar muito na sua jornada de fundos imobiliários para você não cometer tantos erros. Então se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí mais dúvidas para eu responder em um próximo vídeo e a gente se vê na próxima.